Olá, agora eu vou fazer um vídeo sobre método semântico, sobre significado. É sobre essa coisa que eu vou falar. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui que é importante compreender o significado do que as pessoas dizem. O que significa o que estão dizendo. Muitas vezes entendemos o significado errado. É preciso compreender primeiro o significado, a linguagem, para depois raciocinarmos sobre aquilo. O domínio da linguagem precede o domínio da lógica. Ou seja, o que significam todas essas coisas? Primeiramente, muitas vezes nós entendemos o significado errado do que as pessoas dizem. Elas dizem uma coisa e nós entendemos um outro sentido. E muitas vezes nós discordamos delas por entender um outro sentido. Ou até podemos concordar com elas por entender o sentido distinto daquilo que ela está dizendo. Mas tanto o discordar como o concordar serão falsos, porque serão sobre um falso entendimento que se tem daquilo que ela diz. Então, é importante compreender o significado que as pessoas dizem, o que significa que estão dizendo. É importante nós entendermos exatamente o que elas estão querendo dizer, o que elas estão dizendo. O diálogo só existe, a conversa só existe quando nós entendemos o significado daquilo que aquelas pessoas nos dizem. É preciso primeiro compreender o significado da linguagem para depois raciocinar sobre aquilo. Ou seja, não adianta eu raciocinar sobre o que a pessoa disse se eu não entendi o significado corretamente. Eu só posso raciocinar sobre o que ela disse, chegar a conclusões, pensar sobre o que ela disse, se eu entender corretamente aquilo que ela está dizendo, aquilo que ela está se expressando, aquilo que ela está querendo dizer. Se eu não entendo aquilo que ela quer dizer, se eu não entendo a expressão dela, eu não posso raciocinar logicamente, porque eu vou ter uma premissa falsa, que é de um falso uma falsa coisa que ela diz, não é o que ela diz, é sobre uma outra coisa, e eu vou estar raciocinando logicamente sobre uma outra coisa, e não sobre o que ela disse. Então, o domínio da linguagem precede o domínio da lógica. Você tem que dominar a linguagem primeiro, para depois dominar a lógica. Porque é preciso você conhecer, entender primeiro o que está sendo dito, para depois você raciocinar sobre aquilo que está sendo dito. Um outro fato que podemos ver aqui é que é preciso ter conhecimento de várias coisas para se falar sobre as coisas, para fazer conexões. É preciso um grande repertório de conhecimentos para, dialogados, conhecermos a realidade, falar e palestrar sobre a realidade. Então, quando eu conheço várias coisas sobre a realidade, eu posso fazer conexões entre elas. Então, para eu fazer conexões, eu preciso ter conhecimento de várias coisas. Se eu não tiver conhecimento de várias coisas, não poderia fazer conexões. Então, a partir de conhecimento de várias coisas da realidade, eu consigo fazer conexões entre elas. É preciso um grande repertório, ou seja, uma grande quantidade de conhecimento para dialogados, ou seja, um conhecimento dialogando com o outro, conhecermos a realidade, falar e palestrar sobre a realidade. Com esse grande repertório de conhecimento, nós conseguimos dialogar um com o outro e, com isso, falar e palestrar sobre a realidade. Então, essa foi meio que uma introdução ao método semântico. Então, agora nós vamos prosseguir para um estudo um pouco aprofundado sobre isso. Então, o que é isso? Método semântico. Entender as coisas pelo seu significado. Entender o significado em si das palavras e expressões. Então, nós temos que nos voltar para entender o significado em si das palavras e expressões. O que elas significam em si. É importante entender o que a pessoa diz, tudo o que disse e nada além do que diz. Entender exatamente o que diz sem acrescentar nem retirar. Então, nós temos que entender o que a pessoa diz, tudo o que ela está dizendo e nada além do que ela diz. Não podemos, ou seja, nós temos que entender exatamente o que ela diz, sem acrescentar nem retirar nada. Então,
nós temos que, quando uma pessoa nos diz, ela nos diz uma série de coisas. Então a gente tem que entender tudo ali que ela está dizendo, sem tirar coisas, sem desconsiderar coisas que ela está considerando e sem retirar e sem acrescentar também. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, a pessoa acrescenta outras conclusões que ela tira daquilo. A pessoa não pode tirar conclusões e a pessoa não pode também omitir o que a pessoa diz. Às vezes ela diz uma coisa e diz várias coisas ali e você tira uma parte e essa parte faz aquilo que ela diz perdeu o sentido. Então, às vezes, uma coisa só faz sentido se é considerado tudo ali que ela disse. Se você tirou uma parte, não dá para considerar mais, ficou deficiente o seu conhecimento. Então, e isso a gente não pode também entender o que a pessoa diz pelas nossas palavras. A gente tem que entender pelas próprias palavras dela. A gente não pode tirar conclusões do que ela diz. A gente tem que repetir, a gente tem que entender o que ela diz exatamente como ela diz. Entender o que ela quis dizer com isso, para ir saber exatamente o que ela quis dizer. E não tirar conclusões em cima daquilo que ela diz, sem ter necessariamente consequências daquilo. É possível tirar conclusões sobre coisas que a pessoa diz? Sim, é possível. Mas muitas pessoas tiram muitas falsas conclusões. Ela pensa assim, então é assim, assim, assado. Então muitas vezes as pessoas elas interpretam pelo estereótipo. Elas veem o que a pessoa diz numa visão estereotipada. Então se a pessoa diz uma coisa, a outra já vai pensando coisas que tem a ver com aquilo ali, que combinam com aquilo ali, mas não é exatamente o que ela está dizendo. Coisas parecidas, as pessoas fazem muito isso. Elas pensam que existem coisas que são parecidas com aquelas coisas que elas estão falando e com isso trocam o que a pessoa diz por uma coisa parecida que ela diz. E não pode ser isso, é preciso ser exato, é preciso ser objetivo. Então é importante entender o contexto em que a pessoa diz. E se é literal ou figurado. Então o que é isso? Nós temos que compreender o contexto ali que ela está dizendo, o que se passa, qual o contexto do que ela está falando, qual o contexto que ela está vivendo, qual o contexto que ela está se passando. Tem vários contextos. Então nós temos que entender o que ela está dizendo naquele contexto. Às vezes é um contexto que ela está com raiva de uma pessoa, ela fala, ou às vezes ela está com contexto de amor, ela vai falando, aí você compreende aquilo pelo contexto. Às vezes é um contexto de uma história, ela está contando uma história, então você vai entender aquilo como fazendo parte da história. E você tem que compreender o contexto também para saber a hora que ela está contando da história, a hora que ela está contando uma coisa que você está vivendo agora. Ou seja, o que ela está falando que é da história deve ser distinguido do que ela está falando com você. Então essas duas coisas que ela simplesmente fala com você e que não faz parte da história. E tudo isso você vai saber pelo contexto. Você tem que entender se o contexto é literal ou figurado. E às vezes isso pode gerar ambiguidade, porque às vezes a pessoa diz uma coisa figurada, aí como é que você vai saber se é literal ou figurado? Então às vezes é melhor a gente manter um discurso literal, falar as coisas ao pé da letra, para que assim não crie uma confusão de sentido, para que assim todo mundo interprete literalmente. Ou quando você usar um sentido figurado, você diz que você está usando um sentido figurado. De preferência, explicitar a figura de linguagem que você está usando para aquele sentido figurado. Então nós temos também que entender se é uma expressão exata ou se é uma forma inexata que ela tem de se expressar. Ou seja, se aquilo que ela está dizendo ela quer dizer exatamente isso, ou se ela não tem uma forma exata de dizer e ela fala de uma maneira inexata, uma maneira próxima, porque aquela é a maneira que ela tem, que ela consegue se expressar. Então é preciso discernir isso também. Então é preciso discernir o contexto que aquela pessoa fala, se ela está falando literalmente, figuradamente, se é uma expressão exata ou se é uma forma inexata que ela tem de se expressar. É importante relacionar o que ela diz com as outras coisas que diz, para entender como ela pensa.
Então você vai vendo as outras coisas que ela diz e aí você consegue ver o que ela pensa. E depois que você sabe como ela pensa, você vai saber interpretar melhor as coisas que ela diz, relacionando as coisas que ela diz com outras coisas. Então você vê como ela pensa e você vê o que ela está querendo dizer. E você, a partir de coisas que ela diz, você relaciona com outras coisas que ela disse para entender umas coisas que ela disse através de outras. Coisas que são não tão claras que ela está dizendo, você entende pelas coisas claras que ela diz, fazendo uma relação. Isso é um método hermenêutico. Então, a partir de conhecimento de como ela vê, como ela pensa, pode-se entender melhor o que ela diz, o que ela quer dizer. Então, se você entendeu como ela vê as coisas, como ela pensa sobre essas coisas, você pode entender melhor o que ela está dizendo. Então, é importante entender o contexto que ela diz, se é literal ou figurado, se é uma expressão exata ou se é uma forma de expressão dela que ela está usando inexata. É importante relacionar o que ela diz uma coisa com a outra para entender as coisas difíceis pelas fáceis e entender como ela pensa, como ela vê, para interpretar melhor o que ela está dizendo e o que ela está querendo dizer. É possível, pela lógica, investigar o significado daquilo que se está dizendo, estabelecer hipóteses sobre esses textos ambíguos e, a partir do que ela diz, eliminar pela lógica as falsas possibilidades do que ela está dizendo. Então ela disse alguma coisa que gerou ambiguidade, você não entendeu o que ela quer dizer, só que tem possibilidades aquilo que ela pode dizer. Você vê quais são todas as possibilidades pela expressão que ela teve e você vai eliminando pela lógica as falsas possibilidades a partir do que ela disse. Então você vai estar admitindo que o que ela diz é coerente. Pode ser que uma pessoa fale uma coisa e se contradiga, diga coisas contraditórias, mas admitindo que ela diz é coerente, vamos supor que é coerente, então a partir de algumas coisas você pode saber eliminar possibilidades do que ela está dizendo e com isso chegar à conclusão da verdade, ou seja, o que realmente ela está querendo dizer. Claro que para isso você vai supor a coerência. Então ela tem que ser coerente. Você tem que saber que o que ela está falando ali é coerente com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela está falando. Você tem que ter certeza, você tem que ter uma prova de que ela é coerente, ou daquilo que ela está falando é coerente. E com isso você pode chegar a conclusões sobre o que ela está falando. Ou não, às vezes nem sempre pela lógica dá para eliminar as possibilidades. Às vezes a gente tem a dúvida e a incerteza. Ou admitindo que ela diz é verdade, eliminando possibilidades falsas, supondo que ela conheça a verdade. Ou seja, as coisas que ela diz, você supõe que o que ela disse é verdade. Daí você vai para a realidade e elimina as possibilidades que são falsas, coisas que são falsas. E com isso você interpreta o que ela está dizendo. É claro que para isso você vai ter que supor que ela conheça a verdade. E você vai ter que provar que ela conhece a verdade. Ou que ela conhece aquela verdade ali, para você fazer esse tipo de raciocínio. Agora nós vamos para uma outra parte, que é sobre significado de palavras e expressões. Por quê? Falamos e usamos palavras e expressões sem perceber seu significado. Muitas vezes a gente fala e usa expressão sem perceber seu significado, sem entender. Aprendemos a usá-las observando e repetindo o que pessoas usaram conforme o contexto que usaram. Então, observando pessoas usando essas palavras e expressões, nós vamos repetindo o que elas usam conforme o contexto que usam. Pelo contexto aprendemos a usá-las, mas acabando não pensando no seu significado. E quando pensamos, nos surpreendemos e nos esclarecemos, passando elas a fazer mais sentido para nós. Ou seja, a gente usa pelo contexto, a gente aprende a usar essas palavras, mas a gente acaba não pensando no seu significado. E quando a gente pensa no significado delas, a gente se surpreende e a gente fica esclarecido quanto ao significado. Elas passam a fazer mais sentido para nós, porque nós não só estamos usando elas, mas nós estamos usando conforme o significado que elas têm, conforme o significado que nós sabemos. E assim
nós conseguimos compreender melhor, elas fazem mais sentido para nós, ficam esclarecidas para nós. Agora vamos passar aqui para palavras e expressões e seus significados. Por exemplo, economia de mercado. O que é economia de mercado? É uma economia baseada no mercado, nos interesses e negociações do mercado. Logo, é uma economia de mercado, que é baseada no mercado. Então, quando você fala assim, economia de mercado, é uma economia o quê? Que é de mercado. Uma economia que é baseada no quê? No mercado. Isso é baseado no mercado, é baseado no quê? Nos interesses e negociações do mercado. Logo, é uma economia de mercado, que é baseada no mercado. Então, uma economia socialista é uma economia baseada no socialismo, na distribuição igual de riquezas. Uma economia baseada na força e poder do Estado, que arrecada tudo e distribui igualmente. Isso é economia socialista. Agora, uma economia de mercado é uma economia baseada no mercado. Um mercado que tem interesse, um mercado que negocia, um mercado que compra, que vende. É o mercado que faz a economia, é o mercado que determina, e não o Estado. Uma economia de mercado é uma economia onde o mercado é livre, onde o mercado tem poucos impostos, onde o mercado ele tem autonomia para fazer economia, que é diferente da economia socialista, onde o Estado determina as regras da economia, o Estado coloca altos impostos, o Estado determina como que deve ser aquela economia, o Estado que acaba com as flutuações. Então é uma economia de Estado, seria uma economia de Estado, uma economia socialista. Já essa de mercado. Então nós vimos aqui o significado de economia de mercado. Outro exemplo, livre mercado. Ou seja, se ele é livre mercado, ele é um mercado que ele é livre para quê? Para comercializar de acordo com seus próprios interesses, que são os interesses do mercado, sem intervenção governamental, desregulando o mercado ao defender coisas fora de seu interesse. Porque a intervenção governamental ela desregula o mercado, porque ela defende coisas fora do interesse do mercado. Então chega o Estado e fala, você vai fazer assim, assim, assado. Isso é fora do interesse do mercado. Isso prejudica o mercado, prejudicando, já que seus desenvolvimentos se baseiam naquilo que é importante conforme seus próprios interesses, desenvolvendo-se a economia segundo os interesses do próprio mercado, que é o que dá sentido à economia. Isso é desenvolvimento. Ou seja, se a economia é regulada pelo mercado, vai ser conforme os seus interesses. Então, aquilo que o mercado considera útil, aquilo vai ter valor, aquilo vai ser vendido, aquilo vai ser comercializado, vai ser investido naquilo. E assim a economia cresce, porque o mercado é livre, que ele segue seus próprios interesses. E isso que dá sentido à economia, isso que dá o desenvolvimento. Aquilo que é útil, aquilo que é importante para o mercado, aquilo que vai se desenvolver. E isso vai fazer a economia crescer. Ou seja, o que o consumidor considera importante é aquilo que vai se desenvolver, é aquilo que vai crescer, porque é aquilo que ele vai comprar, é aquilo que vai gerar fluxo de capital, e é essas coisas que o consumidor dá importância que vão crescer e vão desenvolver, ou seja, de acordo com o interesse do consumidor. E assim a economia vai se desenvolver. Assim vai ser bom, vai ser de acordo com o que é útil, vai ser de acordo com aquilo que é interessante para o consumidor, e não aquilo que é interessante para o Estado, não a maneira do Estado. Porque o Estado ele intervém, ele desregula o mercado, ele coloca os interesses dele, ele coloca regras ali para fazer algumas coisas. Isso prejudica o desenvolvimento, porque o fluxo de capital não vai para aquilo que é útil, não vai para aquilo que é importante. E assim desregula o mercado, desregula o interesse. Por exemplo, as empresas concorrem. A que está oferecendo um produto melhor, ela vai estar vendendo mais, a outra vai querer fazer aquilo. E assim as empresas vão competindo, elas vão se desenvolvendo, os produtos vão melhorando de acordo com o consumidor, de acordo com o interesse. Agora, se o Estado intervém, se o Estado coloca aí outras regras, outras coisas, pode ser que favoreça aí vai favorecer não as empresas que o consumidor quer, não as empresas que o mercado quer,
mas outras aí de outros interesses, vai desregular, vai sair do interesse do mercado, vai sair da autorregulação do próprio mercado. E com isso o investimento, o dinheiro, o fluxo de capital vai para coisas inúteis, coisas sem importância. E aí perde, e com isso aí como é que fala? Gera falências, porque não vai ter consumo, não vai ter desenvolvimento, a economia não vai girar. Aí esse dinheiro vai para outros lugares e muitas vezes esse dinheiro vai para o próprio Estado, que suga o recurso do investimento. Então, além de desregular a economia, ele suga recursos, matando a economia, porque a economia precisa sempre de dinheiro para investir, para gerar mais dinheiro. E com baixo imposto se consome mais e desenvolve mais aquilo que é mais útil. E isso se desenvolve, gera empregos e cresce o consumo. E com isso a economia cresce. Agora, se o Estado suga esses recursos para si, as empresas não vão ter dinheiro para investir, logo elas vão falir, logo o fluxo de capital vai para aquilo que o mercado não considera útil, ou seja, para aquilo que é inútil, e sim a economia não se desenvolve e isso vai matando a economia. Então a economia de livre mercado é a melhor economia. E isso é livre mercado, ou seja, um mercado que é livre para comercializar conforme e fazer conforme seus próprios interesses, se autorregulando ele mesmo, gerando uma boa economia. Meia calça é uma meia que é como uma calça, logo meia calça. Então é uma meia calça, é uma meia que é calça. Não é meia calça no sentido de metade de calça. É uma meia calça no sentido que ela é uma meia e uma calça ao mesmo tempo. É uma meia que sobe até lá em cima, é uma meia que é uma meia e calça ao mesmo tempo. É interessante se você pensar no significado da sua meia calça, é uma meia que é calça. Se você pensar na palavra banheira, ela é derivada de banho, banheira, que é de banho, ou seja, que é aquilo que é usado para banho. Você só pensa assim, banheira. Aí você pensa, não, banheira é aquilo que é de banho, que é usado para banho. Olha que legal, aí você percebe o significado. Ultrapassado, aquilo que foi ultrapassado por algo mais novo, mais atual. Ou seja, o que é ultrapassado? Aquele celular lá é ultrapassado. O que é isso? Ele foi ultrapassado por algo mais novo, mais atual. É por isso que é ultrapassado. Agora você entende o significado de ultrapassado. Faz mais sentido agora a palavra. Computador, que computa, que calcula, ou seja, computador é algo que computa, que calcula. É isso que o computador faz, ele computa, ele calcula, ele faz cálculos. Diarista, que faz diária. O que é uma diarista? É aquela que faz diária. Ela trabalha um dia na casa da pessoa e ela cobra um tanto de acordo com aquele dia. Retardado, o que significa retardado? De retardo, que é atrasado para a sua idade. Então, retardado é aquela pessoa que é atrasada para a sua idade. Por exemplo, ignorante. O que significa ignorante? Ignorante é que ignora. É aquele que ignora o conhecimento, aquele que não tem conhecimento. Então, ele é ignorante. É isso que significa. O que significa energúmeno, burro, que não tem conhecimento, que não tem inteligência, que tem baixa inteligência. É isso que significa. Por exemplo, um idiota. Um idiota é aquele como se fosse um bobo, né? Um idiota, passado para trás, um bobo que perde. Isso que seria um idiota. Ou então uma pessoa idiota no sentido de imoral. Aquele cara é um idiota, ele faz coisas imorais. Por quê? Porque o que é considerado bom, o que é considerado certo, aquilo que seria o legal, o inteligente. Agora aquele que está fazendo a coisa errada, ele é um bobo, ele é um besta, ele é um idiota. É nesse sentido, é isso que significa idiota. Chamar atenção. O que é chamar a atenção? Chamar a atenção para algo que é considerado importante. Chamar a atenção para o que está sendo ignorado, para o que é importante que está sendo esquecido. Então, quando você chama a atenção de uma pessoa, o que é isso?
a pessoa está com atenção em outra coisa que não é importante. Ela está negligenciando, ela está esquecendo aquilo que é importante. Então você chama atenção para aquilo que é importante. Então você chama atenção por causa de algo que ela está fazendo. Ou seja, para ela ter atenção naquilo que ela está fazendo e fazer o que é certo. Isso é chamar a atenção. A palavra, por exemplo, respeito. Eu não tenho certeza sobre isso, mas o que me parece é que é o seguinte, que do latim, res significa coisa, peito significa peito. Então respeito é coisa que é do peito, da integridade. Então coisa que é do peito, da minha integridade, respeito, respeitar a mim, coisa que é do peito. O peito é o coração, né? Então respeito aquilo que é do meu peito, da minha integridade. Passar vergonha. Passar por um momento. O que significa passar vergonha? Passar por um momento de vergonha. Você está passando algo que é uma vergonha. Então isso que é passar vergonha. Caçar indaca. Indaca é conflito de interesses, confusão. Então caçar indaca é caçar conflito de interesse, caçar confusão. Então a gente simplesmente fala, fulano está caçando indaca, mas você não pensa no significado. E caçar indaca, caçar um conflito de interesse, confusão. E assim todas essas palavras e expressões que eu estou falando. Você fala elas, você usa elas, mas você não pensa no significado. E quando você pensa, ela passa a fazer mais sentido. Desgraçado, que não tem graça, que ele foi tirado da graça. Então, graçado seria que fosse alguém que tem graça, né? Agora, um desgraçado é alguém que não tem graça, que ele foi tirada a graça. Ou seja, ele não tem graça, foi tirada a graça dele, é um desgraçado. Ele não tem graça, foi tirado a graça, é um desgraçado. É por isso que se usa desgraçado. Esse é o significado. Não tem onde cair morto. Ou seja, não tem lugar nem para cair morto. É isso que essa expressão significa. Não tem onde cair morto. Essa pessoa, ela não tem nada, ela não faz nada, ela não serve para nada. Ela não tem nem lugar para cair morto. Não tem nem onde cair morto. Talvez não tenha nem dinheiro, nem para ter um túmulo, né? Nem para morrer ela tem jeito. Ela não tem nada. Não tem onde cair morto. Não tem nada, não tem onde cair morto. Tanto pode ser no sentido de que a pessoa é ruim, ou no sentido de que ela não tem nada mesmo, é uma coitada, ela é muito pobre, ela não tem coisa, então coitada, ela não tem onde cair morto. Falou como um pobre na chuva, ou seja, quando chove, o pobre que não está em casa, ele se molha, logo fala muito. Ou então o pobre tem, sei lá, uma casa que tem furo e chove dentro da casa dele. Ele fala. Então, falou como um pobre na chuva. O pobre na chuva ele sofre, então ele vai falar muito, vai reclamar. É isso que parece que significa. Já pensou se, essa expressão, já pensou se, a pessoa já pensou nessa possibilidade. É uma forma de induzir, levar a pensar numa possibilidade. Você já pensou se isso, você já pensou se aquilo, ou seja, se ela já pensou numa possibilidade. E isso induz a pessoa a pensar. Você já pensou se acontecesse isso, aí leva ela a pensar nessa possibilidade, de acontecer isso e aquilo. Então já pensou se é isso, de levar a pensar sobre essa possibilidade. Passar a mão na cabeça, como se passasse a mão na cabeça, como se fizesse um carinho ao invés de punir ou advertir, que é o que deveria ser feito. Então a pessoa fez uma coisa errada, ela não pune, ela ajuda aquela pessoa, ao invés de punir, ao invés de cobrar, ela deixa por isso mesmo e ainda faz algum bem para a pessoa. Então passar a mão na cabeça, passando a mão na cabeça, como se eu passasse a mão. Ao invés de eu corrigir, punir, eu estou passando a mão na sua cabeça, estou te fazendo carinho. E você deveria ter uma punição, mas eu estou te fazendo carinho. E não vem que não tem. Para não vir, não adianta vir, porque não tem aquilo que se quer. Usado para tirar a possibilidade daquilo que o interlocutor quer colocar. Então eu estou falando com alguém, ele está falando uma coisa
querendo colocar um negócio aí que eu não considero, que eu considero errado, que não vai ter aquilo. Aí eu falo, não vem que não tem essa, não tem disso, não tem isso aí tá errado, não tem dessa, não vem para você não vir que não tem, não vem que não vai ter. Então é isso que significa. Agora, vou falar sobre um outro assunto, outro tema dentro dessa ideia de significado, uma outra parte aqui da nossa aula, que é a omissão. Existe a mentira e existe a omissão. Mas eu quero falar aqui sobre a omissão. Antes disso, eu só vou falar o significado de mais uma expressão, depois eu vou de uma palavra, aí eu vou falar mais algumas coisas, eu vou falar sobre a omissão depois. Então, iluminado, que significa iluminado, que está cheio de luz, que está com a luz. A luz revela as coisas, a luz traz conhecimento, a luz ilumina em oposição às trevas do medo, da ignorância. Então tem as trevas do medo e da ignorância, a luz ilumina, ela revela as coisas, ela traz luz. A luz traz conhecimento, traz alegria, ilumina o ambiente, traz um bem-estar para o ambiente. Então a pessoa iluminada, que ela tem o conhecimento, cheia de luz, cheia de verdade, cheia de sabedoria. Isso que é iluminado. Que a luz ela revela, ela traz conhecimento, alegria, sabedoria, ela ilumina. Então iluminado que tem a ver com a luz, que está cheio de luz. É isso que significa. Então, continuando aí sobre palavras e expressões, para depois falar da omissão, existem palavras e expressões que não têm um significado em si, mas se conhece o que significam por se decorar segundo o contexto que é usada. Então tem palavras que você analisa, expressões e palavras, que você não vê um significado em si, que nessas expressões que a gente viu o significado aí. Então tem palavras que elas não têm um significado, mas elas significam por se decorar, no contexto que ela é usada. Então pelo contexto que ela é usada, você decora a maneira como fala. Então, por exemplo, a palavra chifrudo. Por que uma pessoa traída cresce chifre? Qual que é a relação? Você não vê um significado, você não vê uma relação nenhuma. Mas se usa chifrudo para quem for traído. Então, se usa nesse sentido, chifrudo. Tem outras palavras que não tem esse significado. Agora, a palavra que tem significado, salário. Salário vem de sal, porque Roma passou a pagar os soldados e pagava eles com sal, então eles recebiam salário. É daí que vem o significado da palavra salário. Agora, nem todas as palavras têm significado em expressão em si. Tem muitas que você só decora como é que usa, elas não tem um significado em si, não tem uma expressão, assim, um significado em si, mas você usa aprendendo aí pelo contexto. E as bases do significado são decoradas, simbólicas, não tem um significado em si, são impostas, assim como essas expressões sem significado em si. Então as palavras que a gente usa, o que boi é aquele ser, aquele bicho, né, que tem chifre, que é grande, assim, que é um boi. Por que boi chama boi? Porque simplesmente chamaram aquilo de boi. E é isso mesmo. Então, nuvem. Por que nuvem chama nuvem? Porque viram lá e chamaram de nuvem. Então não tem um significado em si, é imposto, é simbólico. Signo é diferente de símbolo. Signo, ele tem um significado, ele tem um porquê, ele é um signo. Agora um símbolo não, é simplesmente definir assim e pronto. Você decora, é assim e pronto. Não tem um significado, é assim e pronto. É simbólico. Então existem palavras e expressões que você decora pelo contexto, então elas são simbólicas. Agora eu vou falar sobre omissão e depois eu vou partir para outra parte aí sobre essa aula de significado. Então, omissão. Omitimos coisas o tempo todo, por não ser um assunto do qual estamos falando. Não dizer alguma coisa não é mentir, é apenas não dizer. Se a pessoa tirar falsas conclusões por causa disso, é erro dela.
Então, a gente não fala tudo o que acontece no nosso dia a dia, então a gente omite o tempo inteiro. Então, a omissão é uma coisa comum, uma coisa normal. E a gente não fala simplesmente por não ser o assunto daquilo que a gente está falando. Então a gente fala sobre um assunto e tudo que não é do assunto a gente não fala, a gente omite. Então não dizer alguma coisa não é mentir, é apenas não dizer. Se a pessoa tirar falsas conclusões por causa disso, é erro dela. Agora é o seguinte, se eu falo várias coisas com a pessoa, mas eu não digo outras, eu não estou mentindo, eu estou omitindo. Se ela tira falsas conclusões por causa daquilo que eu não disse, é problema dela. Mas não é totalmente assim. É claro que se eu induzir ela ao erro, aí sim eu estou mentindo. É o que a gente vai ver agora. Uma omissão pode ser uma mentira quando se conta aquilo que se interessa, dando a outra impressão de que foi só aquilo. Quando você conta para uma pessoa uma parte da história e você não conta as outras partes, dando a impressão de que é só aquilo, quando se sabe que na verdade existem outros fatos que mudam radicalmente a interpretação da questão. Aí sim é uma mentira. Quando você só conta algumas coisas, não conta outras, dando a impressão de que é só aquilo, é uma mentira. Porque você vai estar induzindo ela a pensar de um outro jeito, que não é, quando se sabe que na verdade tem vários outros fatos que mudariam radicalmente a interpretação da questão. Se você contasse as outras partes, outros fatos, mudaria a interpretação do que aconteceu. Então a maneira de omitir sem mentir seria contar os fatos que se interessam desconectadamente. Então você conta, aconteceu isso, aí depois aconteceu aquilo outro, desconectadamente, sem fazer uma conexão. Ora diz um, ora diz outro, sem passar a ideia de que tudo é aquilo. Assim se terá contado alguns aspectos sem dar a impressão de todo ou de certeza na pessoa, que não necessariamente se enganará. Até pode ser que se engane se tirar falsas conclusões, que é erro dela, mas saberá de alguns aspectos dados sem saber se existem outros, podendo haver outros sem necessariamente enganar a pessoa, mas apenas tendo passado algumas informações que apenas com elas não se sabe, não se pode concluir do todo. Então se você diz, então uma maneira de você omitir sem mentir é o seguinte: você fala fatos desconectadamente. Você não então você fala uma coisa e depois, sei lá, muda de assunto, depois fala de outra que aconteceu, sem conectar esses assuntos, sem juntar eles, sem dar a impressão de que aquilo é um todo. Então você simplesmente fala coisas que aconteceu, mas sem juntar elas, sem conectar esses aspectos. Então você não passa a ideia de que tudo é aquilo. Porque se você falar só uma parte, passa a impressão de que tudo que existe é aquilo, então é mentira. Mas se você não passar essa ideia de que tudo é aquilo, não vai ser uma mentira. Assim será contado alguns aspectos. Você vai contar alguns aspectos da coisa, sem dar a impressão de todo, de que aquilo é tudo, ou de certeza na pessoa. Então ela não necessariamente vai se enganar, porque você só contou algumas coisas assim, desconectadamente, não deu a impressão de que é um todo. E assim ela não necessariamente se enganará. Pode ser que ela se engane, se ela tirar falsas conclusões. Mas aí é erro dela, problema dela. O que você não pode fazer é induzir ela a achar que aquilo é tudo, achar que aquilo é o todo, que é aquilo. Você fala algumas coisas só, desconectadamente, sem dar essa impressão de tudo. Se ela tirar falsas conclusões, é problema dela, não é mentira sua. O erro não está em você, está nela em tirar falsas conclusões. Mas ela saberá de alguns aspectos dados sem saber se existem outros. Ou seja, se ela for racional, ela vai saber que tem esses aspectos, você contou, tem esses dados, mas ela não vai saber se existem outros, quais são os outros, se eles existem, podendo haver outros. Então aí você não necessariamente vai enganar a pessoa. Se a pessoa for racional, ela não se engana. Mas
tendo passado apenas algumas informações, que com elas não se sabe, não se pode concluir o todo. Então, se você passou algumas informações que com elas não se sabe o todo, não se pode concluir do todo, com elas não se sabe, você não está mentindo, mas apenas omitindo. E é isso que eu queria falar sobre a omissão. Agora vamos partir para outra parte, que é sobre leitura. Então agora é a maneira certa da gente interpretar, de dar significado às coisas. Então sempre, ao ler um texto, é preciso saber o significado das palavras e expressões que ele usa, devendo-se usar o dicionário ou pesquisar. Então se você vai ler um texto, você tem que saber o que significa aquela palavra, para você interpretar o que está dizendo o texto. Porque uma palavra ela faz parte de uma frase, para você entender essa frase, você precisa saber o significado da palavra. Ou, se tiver uma expressão, você precisa saber o significado daquela expressão para você entender o significado da frase. Frase é um enunciado que tem sentido completo. Isso que é uma frase. Então, fogo, por exemplo, é uma frase. Você fala, fogo! Tem um sentido completo. Você está dando um sentido que está pegando fogo no lugar. Tem um sentido completo. Então, é uma frase. E para você interpretar uma frase, você precisa saber o significado das palavras e ou expressões que compõem aquela frase. Além disso, para interpretar texto, é preciso às vezes recorrer a outros textos ou livros quando há intertextualidade, isto é, quando o autor relaciona outro texto, livro, teoria ao que ele está dizendo, sendo necessário consultar esse outro texto para relacionar com o que o autor diz e assim entender o significado do que ele está dizendo, entender o que ele está dizendo. Então, às vezes, um autor está falando ali, ele começa a falar de um outro livro, de uma outra teoria, de um outro texto. E aí ele relaciona com o texto dele, ele começa a falar e faz uma relação. Só que para você entender, às vezes dá para você entender mesmo assim, olha, outro texto. Mas, às vezes, você precisa ir lá no outro texto. Acredito que na maioria das vezes você tem que fazer isso. Então a regra é essa, você vai no outro texto, até para você saber se precisava ou não. Porque às vezes você entende ali a relação, mas você tem outros sentidos ali ocultos que você entenderia se você lesse o outro texto. Então sempre a regra é essa, a regra é você ir lá no outro texto, no outro livro, na outra teoria, ler aquilo ali e depois voltar para o texto e relacionar. Aí você vai ver todas as relações, você vai ver tudo ali que ele está relacionando, tudo ali que ele está querendo dizer, e você vai entender o que ele está querendo dizer. Então, para você saber o significado, você consulta outro texto. Isso se chama intertextualidade. Entre, texto, textualidade, texto é texto, textualidade é algo que é de texto. Então, intertextualidade é entre textos, diálogo entre textos, relação entre textos. Aí vimos mais um significado de uma palavra, o porquê que ela significa. Por exemplo, teísta, teos é Deus, ismo é alguma doutrina, uma defesa daquilo. Então, teísmo é uma defesa da existência de Deus. O ateísmo, é um prefixo de negação. Teísmo, Deus, defesa da existência de Deus. Então, ateísmo defende a não existência de um Deus. Por exemplo, autonomia e heteronomia. Nomia, lei. Autonomia, sua própria lei, a lei de si próprio, ou seja, você define as coisas para você. Heteronomia, hétero, diferente. Nomia, a lei, governo. Então, a lei do de fora, governo do de fora, ou seja, você ser determinado pelas pessoas que estão de fora. Então, a gente entende pelo significado das palavras, o significado que ela tem, entende a palavra pelo seu significado. São mais exemplos aí. Teologia, teos, Deus, logia, estudo, teologia, estudo de Deus. Geografia, geoterra, grafia escrita, escrita da terra, é isso que a geografia faz, ela descreve a terra. Geometria,
terra, metria, medida, medida da terra, medida de coisas ali da terra. E por fenomenologia, fenômeno, logia, estudo, fenomenologia, estudo dos fenômenos. Então você estuda a coisa como sendo fenômenos. Também é mais significado aí de palavras. Então, agora, continuando sobre esse tema, sobre essa ideia de interpretação, vamos ver o seguinte: é preciso se dividir em categorias, como fazia Aristóteles, os homônimos, sinônimos e parônimos. Então Aristóteles, quando ele criou a ciência da dialética, a primeira parte é você entender o que aquilo quer dizer. Daí você vai classificar as teorias existentes e depois você vai fazer uma busca experimental para saber qual teoria está certa. Então você vai confrontar as teorias, você vai classificar as teorias, aquelas que são semelhantes, aquelas que são distintas, diferentes, as que se opõem. E depois que você classificou todas essas teorias, você vai à busca experimental para saber qual é a verdade. E a primeira parte, então, ele se dedicava à linguagem. Então, a primeira parte é a linguagem. A linguagem precede a lógica. Você só pode raciocinar se você entendeu o que aquilo está querendo dizer. Então, é preciso se dividir em categorias, como fazer estudos. Os homônimos, sinônimos e parônimos. Os homônimos são palavras de significados diferentes que têm a mesma escrita, ou seja, uma palavra com mais significado. Isso se chama polissemia, existindo outros significados semelhantes ou outros significados completamente distintos. Então, você pode pensar assim, que são palavras que têm a mesma escrita, só que têm diferentes significados, ou que são uma mesma palavra no sentido de escrita com vários significados, que seria o que na língua portuguesa a gente chama de polissemia. Polis, vários, semia, sentidos. Polissemia, vários sentidos. Podendo existir significados semelhantes, ou seja, uma palavra ter mais de um significado, sendo eles semelhantes ou completamente distintos. Exemplo, manga de blusa, manga da blusa, e manga fruta. Os dois escrevem manga, são palavras. Ou você pensa que é uma palavra com significados diferentes, né, uma mesma palavra, ou você pensa que são palavras diferentes com uma mesma escrita. Mangueira, ferramenta de levar água, a mangueira, né, que parece cano, né, só que é uma mangueira. E mangueira, pé de manga, que é outro significado completamente distinto. Tanto manga, blusa de fruta é completamente distinto. Mangueira de levar água e mangueira de pé de manga é completamente distinto também. Agora, amor e amor. Amor ágape e amor eros são semelhantes, têm significados semelhantes, têm uma relação, só que são distintos, são diferentes. São palavras distintas com a mesma escrita, assim como manga, fruta e manga, blusa, mangueira de levar água e mangueira de pé de manga. E amor, ágape de amor, eros. Então eles são homônimos. Agora vamos para os sinônimos. Os sinônimos são palavras diferentes com o mesmo significado ou o mesmo significado no contexto, como variedade de... Ou seja, os sinônimos, ou eles são palavras diferentes com o mesmo significado, ou têm o mesmo significado no contexto. Então, por exemplo, variedade e diversidade são sinônimos. Por quê? Porque tem o mesmo significado. Variedade e diversidade têm o mesmo significado. Igualdade e equidade, num contexto, elas podem ter o mesmo significado. Então, são sinônimos. Juízo e julgamento. Então, o juízo que você estabelece sobre determinada coisa, o julgamento que você tem sobre determinada coisa, são sinônimos. Então, uma coisa é uma palavra ter a mesma escrita e diferentes significados. Outra
pois a palavra ter o mesmo significado e ter diferente escrita. Então tem essas duas possibilidades aí. Ou a palavra tem a mesma escrita e um é o contrário da outra, né? A palavra tem a mesma escrita e diferentes significados, e o outro a palavra tem o mesmo significado e diferente escrita. Então um é o contrário do outro. E existem também os parônimos, que são palavras derivadas de alguma outra, ou seja, uma palavra deriva da outra. Semelhantes, ou seja, são palavras semelhantes, ou palavras de grafia semelhantes, escrita semelhante, mas de significados diferentes, como primeiro e primogênito. Então, primeiro e primogênito, uma deriva da outra. Primogênito deriva de primeiro, elas têm significado, elas têm escritas semelhantes, só que elas têm significados diferentes. Então, temos aqui duas definições de parônimos. Uma é que uma palavra deriva da outra, semelhante, e a outra é que são palavras de grafia semelhante, escrita semelhante, mas significados diferentes. Então, no primeiro caso, então nós temos assim, mas de significados diferentes, como primeiro e primogênito no primeiro caso e eminente e iminente no segundo caso. Então, no primeiro caso, uma palavra que deriva da outra. Primogênito e primeiro. Primogênito deriva de primeiro. No segundo caso, nós temos iminente e eminente. Iminente e eminente têm significados diferentes. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Eminente é aquele que tem, digamos assim, uma autoridade, uma certa elevação. Ele é um eminente. Então, eles têm escritas semelhantes, mas significados distintos. Então, o parônimo, a ideia de parônimo, ela tem a ver com a ideia, nesse segundo caso, ela tem a ver com a ideia de homônimo, né? Porque tem escrita semelhante, mas significados distintos. Só que a diferença é a seguinte: no homônimo, a escrita é a mesma. No parônimo, a escrita é parecida, ela é semelhante, mas significado diferente. Quando são palavras semelhantes, eles têm também significados diferentes e escrita semelhante. Então parece com homônimo, né? Tem escrita semelhante, mas significado diferente. Agora, existem palavras que você poderia pensar que tem significado semelhante, mas escrito diferente. Poderíamos ter esse tipo de palavras também, que seriam os 4 casos, né? Palavras de mesmo escrito e significados diferentes, palavras de mesmo significado e escritas diferentes, palavras de escrita semelhante e significados diferentes, e palavras de significados semelhantes e escritas diferentes. São essas 4 possibilidades aí que existem das palavras. Então nós temos que saber distinguir essas 4 coisas aí, para a gente interpretar corretamente as coisas, as palavras, sem confundir, tendo discernimento das coisas. Então Aristóteles usava isso como um estudo de linguagem que precede o uso da lógica. A compreensão do significado, a interpretação precede o raciocínio lógico e a aplicação da lógica, que deve ser sobre o significado correto, sobre o que foi interpretado de maneira correta. Senão, não faz sentido aplicar a lógica, porque seria sobre uma coisa que não seria o real significado do texto. Assim, a interpretação é a base para se raciocinar logicamente sobre o que foi dito. Então, não adianta você interpretar com significado errado e raciocinar logicamente. Você vai estar raciocinando sobre uma outra coisa, não sobre a coisa que se disse. Então, a primeira coisa é você interpretar o significado corretamente para depois tirar conclusões lógicas. O significado precede o uso da lógica, a aplicação da lógica. Só depois que você tem o significado que você aplica a lógica àquele significado. Então essa é uma outra parte. Agora vamos para uma outra parte do nosso estudo, que é
que nós precisamos entender o seguinte: entender sempre o porquê da coisa, o que gera a coisa, o que dá significado à coisa, o que faz ela ser do jeito que ela é, o que causa o que ela é e como ela é. Então é sempre importante nós entendermos e compreendermos isso. Sempre entender o porquê das coisas, o porquê que elas são assim. O que gerou essa coisa, o que fez essa coisa ser. Porque quando você entende o porquê, o que fez essa coisa ser, você entende o que ela é. Você entende como ela é. Quando você entende a origem dela, a geração, o porquê que ela é assim, você entende o que ela é. Você entende o significado dela, o que dá significado à coisa, o que faz ela ser do jeito que ela é, o que causa o que ela é e como ela é. Então você conhece o que causa o que ela é e como ela é. Se você conhece o que causa o que ela é e como ela é, você conhece melhor o que ela é e como ela é, pela causa, pelo aquilo que dá sentido, pelo aquilo que dá significado dela. O ser dela verdadeiro tem a ver com aquilo que deu origem a ela, o que fez ela ser do jeito que ela é, o que faz com que ela seja daquele jeito e o como ela é. É sempre importante entender isso. Então essa aí é a última parte do nosso estudo e uma parte muito importante, que é essa coisa do porquê, do significado, da semântica, que gera, que faz a ser a coisa como é, que faz ela ser e faz ser como ela é. Então sempre é importante entender o significado e o porquê da coisa, sempre importante. Então em tudo a gente tem que sempre querer saber o porquê, não é só falou aceitar e pronto. Não, por que é isso? O que faz isso ser assim? Qual que é o significado disso aí real? O que dá origem a isso? O que faz isso ser o que é? E como é o que é? Então sempre que a gente se voltar para o porquê, para o significado, para a origem das coisas, para o que dá sentido, o que faz ela ser, a gente vai entender melhor as coisas. A gente vai compreender melhor as coisas. A gente vai compreender realmente como são as coisas. Então, para encontrar a verdade, para chegar à verdade, sempre é importante a gente ver o porquê e o que significa a coisa, o que gerou a coisa. Então, sempre entender o porquê das coisas, sempre entender o significado das coisas, sempre entender o que gerou, o que fez ela é, o que faz ela ser, o que ela é e como ela é. Então, isso é sempre importante para conhecer as coisas, conhecer a verdade, conhecer como as coisas são. Para entender melhor as coisas, para compreender as coisas. A gente sempre deve buscar compreender, entender as coisas. Tem três possibilidades: ou você aceita, ou você critica, ou você investiga, ou seja, entende o porquê. Então, se você aceitar, você só aceitou. Então pode ser que a coisa seja verdadeira ou falsa, você vai sempre aceitar. Então é ruim. Então sempre aceitar não é a regra. Criticar também não é a regra, porque você viu lá, criticou. Pode ser que sua crítica seja boa, ou seja de acordo com a verdade, mas pode ser que aquela coisa está certa e você criticou. Então a crítica também não é a melhor coisa. Então nem você aceitar e nem criticar não é a melhor coisa. A melhor coisa é você investigar se aquilo é verdade, entender o porquê, compreender. Você entende, compreende, investiga se aquilo é verdade, quer saber o porquê. Por que é aquela coisa? Por que é assim? Qual que é o significado? O que gera? O que realmente é? Buscar o porquê das coisas, o que as coisas realmente são. E você chega à conclusão do que elas são, baseado no porquê é assim, naquilo que dá razão para ser assim, naquilo que faz ser assim. Então aquilo que dá o significado, o porquê. Então sempre buscar o porquê, o significado, o que faz as coisas serem como são, para você entender a verdade, para você compreender a verdade. Então o caminho da verdade é esse, é entender, compreender, investigar, buscar o porquê, questionar, problematizar, fazer várias perguntas, buscar, pesquisar, investigar, concluir, chegar à conclusão, sempre sabendo o porquê, entendendo o significado, o que gerou a coisa, o que faz ela ser e o que faz o como ela é, o que dá sentido a como ela é. Então é sempre importante entender e compreender essas coisas para ter conhecimento da verdade. Essa foi a nossa aula sobre o método semântico.